Olá pessoal, beleza? Espero que sim. Finalizando a parte introdutória do estudo de funções, vamos aprender o que é uma função composta, ou seja, a operação de combinar duas funções, composição de funções, beleza? Então, vamos considerar esse exemplo aqui, ó. Exemplo 1 aqui. Dados os conjuntos A, 1, 2, 3 e 4, que está aqui nesse diagrama, o conjunto B, 2, 3, 4 e 5, que também está no diagrama, e o conjunto C, 4, 9, 16 e 25, vamos considerar as funções. A função f, que vai de A em B, ou seja, que leva os elementos x de A nos elementos y de B. E vamos considerar a função g, que vai pegar os elementos y de B e levar nos elementos, vamos chamar assim, z de C. Então, observando aqui o diagrama, temos, pela função f, o elemento 1 é elevado ao 2. Por quê? Porque f de 1 é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. O elemento 2 é elevado ao 3. Por quê? Porque f de 2 é igual a 2 mais 1. 3. O f de 3 é transformado em 4. 3 mais 1. 4. E o f de 4 é transformado em 5. 4 mais 1. Poderia ser qualquer outra forma. Então, a função f transforma os elementos do conjunto A nos elementos do conjunto B. E a função g? G de quem? G de 2, G de 3, G de 4, G de 5. Ela transforma o 2, o 3, o 4 e o 5 nos valores 4, 9, 16, 25 pela forma. Então, g pela forma y ao quadrado. G de y igual a y ao quadrado. Então, g de 2 vai ser 2 ao quadrado, que é 4. G de 3 vai ser 3 ao quadrado, que é 9. G de 4 vai ser 4 ao quadrado, que é 16. E G de 5 vai ser 5 ao quadrado, que é igual a 25. A pergunta é, será que existe uma função, uma expressão matemática, que leva direto os elementos do conjunto A nos elementos do conjunto C? Ou seja, os elementos do conjunto A a gente pode representar pela letra X. Nós representamos ali, né? Os elementos do conjunto Z pela letra Y. E os elementos do conjunto C são designados por Z. Será que existe uma função que leva direto X em Z? A gente sabe que tem duas funções, a F e a G. Uma que leva x em y e a outra que leva y em z. A pergunta é, existe alguma função que leva direto x em z? E a resposta é sim. Essa função nós vamos denominar por g de f de x, ou g composta com f. E a gente indica assim, ó, g bola f, uma bolinha f. Então, e que função é essa? É uma função que basta a gente observar aqui a função g, ó, o conjunto B, os elementos do conjunto B são representados pela letra y, e o y é o f de x. Portanto, como y é igual a f de x, g de f de x, que é o g de y, vai ser trocar o y aqui da g por f de x e utilizar a fórmula que está aqui. Poderia ser outra fórmula, uma outra função qualquer. E como f de x é x mais 1, g de f de x vai ser x mais 1 ao quadrado. Ou seja, é aplicar na função g os valores da função f. E aí a gente tem uma nova função chamada
indicada por G bola F, ou G composta com F. É uma composição de funções, é uma combinação de funções, que vai levar direto x em z. Esse G de f de x, então, serão os elementos z do conjunto C. Então, ó, G de f de x vai ser, no lugar do y ali da G, a gente vai trocar o y por f de x. É claro, por quê? É o que nós fizemos aqui. Quem é o y aqui? É o f de 1. Então, o y aqui pode ser 2, pode ser 3, 4, 5. A gente trocou o y aqui da G por 2, 3, 4 e 5. Então, no lugar do y da G, a gente trocou pelos valores numéricos do conjunto B e achamos os valores numéricos do conjunto C, que são 4, 9, 16 e 25. Esses elementos pertencem ao conjunto C, ou seja, a função z igual a g de f de x, que é igual a f de x ao quadrado, que nesse caso é igual a x mais 1 ao quadrado, vai ser a função que leva direto um elemento x do conjunto A. Então, ó, a gente vai chamar essa função de função h. A função h leva os elementos x do conjunto A aos elementos z. Então, essa função aqui a gente pode chamar ela de h de x. Então, ela leva h de x, que é igual a g de f de x, que vai ser os elementos z do conjunto C. Ela leva os elementos x direto em z do conjunto A ao conjunto B. Então, poderíamos calcular direto aqui, ó. Quem é o g de f de 1? Vai ser 1 mais 1 ao quadrado, que é 2 ao quadrado, que é 4. Quem é o g de f de 2? É 2 mais 1 ao quadrado, que é 3 ao quadrado, que é 9. E assim por diante. Então, a função h, definida por g de f de x, a gente troca o y da função g aqui pela expressão f de x primeira, a gente obtém uma função nova, que é a função h, que leva x em z direto, que leva os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto z. Resumindo, uma função composta é a combinação de duas funções, onde a gente percebe que o domínio da segunda função aqui é o contradomínio da primeira. Ou seja, a partir do contradomínio da função, a gente aplica os valores na função g para obter os valores do conjunto C. Beleza? Então, dadas as duas funções, uma função f de A em B e g de B em C, então f leva os elementos x do conjunto A aos elementos y do conjunto B, que é o f de x. A função g leva os elementos y de B nos elementos do conjunto C. E a gente denota por g de f de x o resultado. Então, denominamos função composta de g e f a função g bola f de A em C. Então, leva os elementos direto de A em C, que é definida por g bola f de x. Então, entre parênteses aqui, só a notação de composição de funções. Então, é g bola f aplicado em x é o mesmo que g de f de x. É trocar o y da g, ou o x também, a gente vai ver que não importa se vai ser y ou x, tá bom? Trocar a letra da expressão da função g por f de x. Aí a gente obtém a g de f de x. Vou mostrar com um exemplo isso daqui. Determine as funções compostas g bola f, f bola g, f bola f e g bola f. G composta com f
f composta com g, f composta com f, g composta com g, dadas as funções f de x igual a 3x ao quadrado e g de x igual a 2x mais 1. Aqui a gente vai representar tudo por x, não precisa colocar y aqui não, tá? G composta com f aplicada em x é a mesma coisa que g de f de x. É bem tranquilo, a gente vai olhar para a função g, a função primeira aqui, ó, que está escrito primeiro aqui, por fora. É essa função aqui, ó, g de x. No lugar aqui, ó, do x, da função g, então ó, a gente vai trocar esse x e esse x aqui, onde tiver x na função g, a gente vai trocar pela expressão f de x, para formar a função g composta com f, g bola f. A gente coloca a expressão f de x todinho aqui no lugar do x. Então vai ficar 2 no lugar do x, vai ficar 3x ao quadrado, porque o f de x é 3x ao quadrado. Então a gente está substituindo o x da g por f de x todo. Então aqui, ó, o x da g por f de x todo, que é 3x ao quadrado, mais 1. Portanto, a função g composta com f, composição de g e f, indicada por g bola f, que é a mesma coisa que g de f de x, vai ser igual a 2 vezes 3x ao quadrado mais 1. 2 vezes 3x ao quadrado vai dar 6x ao quadrado mais 1. Simplesmente isso. Então, a função g bola f de x leva os elementos de x de A aos elementos, vamos chamar assim, z de c, já que aqui é y. Então aqui é x, aqui é y, e aqui a gente vai chamar de z, para diferenciar. Beleza? Então leva direto os elementos do conjunto A ao conjunto C. Tá bom? Então vamos calcular os demais. Determinar os demais. O que é a função f bola g? Ou tem alunos que chamam de FOG, GOF, FOF, GOG. Tudo bem. Então f bola g vai ser aplicado em x. Vai ser f de g de x. Então, o que nós temos que observar? A função aqui que vem primeiro aqui na escrita, na notação matemática aqui, é a função f, ou seja, que está por fora aqui do parênteses. A gente vai no x da função f, a gente vai olhar para a função f. A gente vai no x da função f, porque é f de x. E o g de x agora está fazendo o papel do x na função f. Então a gente olha para a função f e coloca o g de x todo dentro aqui, ó, do x da f, ó, do x da f. Beleza? Para formar a nova função. Então a gente vai trocar aqui o x por g de x. Vamos trocar o x por g de x. Quem é g de x? 2x mais 1. Então f de g de x é o mesmo que f de 2x mais 1. Ou seja, não precisa escrever esse f de 2x mais 1. Só estou mostrando para vocês que eu estou trocando o x da f todo por g de x. Então vai ficar f de g de x, pode ir direto aqui. 3 no lugar do x da f, vamos colocar o g, que é 2x mais 1, que está ao quadrado aqui, ó. Então vai ficar 3, vamos desenvolver o quadrado da soma aqui, ó. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E agora aplicar a distributividade aqui. Vai ficar 3 vezes 4, 12x ao quadrado, 3 vezes 4, 12x, 3 vezes 1, 3. Beleza? Continuando, vamos fazer as outras. Agora a gente quer f de x. FOF. F composta com f. Então vai ficar f de x. Agora o que temos que fazer, pessoal? No lugar do x da função f, vamos substituir esse x pela expressão f de x toda. Então vai ficar assim, ó, percebam. 3x ao quadrado vai ficar 3, no lugar do x da função f, que é x ao quadrado aqui, vai ficar f de x ao quadrado. Ou seja,
Aqui, ó, vamos trocar o x da f por f de x, vai ficar 3x ao quadrado. Entenderam? Aqui, ó. Aqui tinha um x, aqui é o x da f. Aqui, ó. Que eu estou trocando esse x da função f, ó, pelo f de x todo, porque é f de x. Então isso aqui vai ficar 3 vezes, eleva todo mundo aqui ao quadrado, vai dar 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado, x à quarta. Deixa eu conferir aqui, 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado, aham. 3 vezes 9, 27, 27x à quarta. Para finalizar, vamos terminar aqui com g bola g. G bola g é a função g bola g vai ser g de x. O que a gente tem que fazer? Observar a função g, que está aqui primeiro aqui, ó, no x da g, trocar o x da g por g de x. Então, olha, observa a função g aqui. Troca aqui o x por g de x. Então, já troquei, ó, g de x. O x da g eu já troquei. 2 vezes x mais 1. Então, vamos colocar aqui, ó, 2, abrir um parênteses e encaixar aqui no lugar do x toda a expressão da função g. Então, vai ficar 2x mais 1 mais 1. Observaram que eu mantive a fórmula da g? Ó, 2 vezes um x aqui mais 1. Só que esse x agora, o papel dele está sendo desempenhado pela função g de x. Então eu troco o x da g pela g de x toda. Então ficou 2 vezes 2, 4x, 2 vezes 1, 2 mais 1. Então distributividade aqui, 4x mais 3. Beleza? Não é difícil a função composta. Claro que tem exercícios mais complexos, mas aqui estamos aprendendo o básico para a gente avançar com estudos posteriores individuais, ok? A condição para obter a função composta é a imagem da função f. Qual é a imagem da função f? São os y's. Eles têm que estar contidos onde? No domínio da g. Vamos dar um exemplo aqui. Considere a função f que vai de n em q. E a função g que vai de z em r. Uma função qualquer aqui, g e f, dada por uma fórmula qualquer, que leva os elementos de n em q e g de z em r. Notem que a imagem da função f, qual é? Está dentro do conjunto q. Pode ser que tenha números racionais, né, frações irredutíveis, que não são números inteiros, e daí esses elementos não estão contidos em g. Exemplo, suponhamos que tenhamos uma imagem aqui da função seja meio. Meio não pertence a z, que é o domínio da g. Portanto, para existir uma composição de g e f, g bola f, teríamos que ter sempre a imagem da função f contida no domínio da g. Mas isso é claro porque os elementos do conjunto de partida do conjunto z são os elementos do conjunto de chegada do conjunto f. Se o que chega no conjunto f é um número racional, e a definição aqui no exemplo, a função g foi definida aqui no exemplo como o domínio z, então frações não podem ser levadas a nenhum número pela função g, porque o domínio da função g é só z. Então a observação é essa, tá bom? A imagem da f tem que estar contida no domínio da g. Exemplo 2. Considere as funções f de r em r e g de r em r. Aqui a imagem da função f com certeza vai estar contida no domínio da g. A imagem de f está contida no domínio da função g. Então, é possível determinar fazer a composição das funções f e g e vice-versa também, porque aqui o domínio, a imagem da g está contida no domínio da f.
porque todos os conjuntos são reais. Dadas por f de x igual a 4x mais 1 e g de x igual a x ao quadrado menos 1. Calcular g bola f de 2, ou seja, g composta com f no valor 2, no ponto 2, ou seja, g de f de 2. Então, g de f de 2 vai ser o seguinte. Primeiro a gente calcula aqui, ó, f de 2. F de 2 troca o x aqui por 2, vai ficar 4 vezes 2 mais 1, que vai dar 8 mais 1, que vai dar 9. Então, g de f de 2, como f de 2 a gente calculou ali, ó, deu 9, vai ser o g de 9. Bem tranquilo. Então, aqui no x aqui da g, vamos substituir o x por 9. Vai ficar 9 ao quadrado menos 1. 9 ao quadrado, 81, menos 1, 80. Então, primeiro a gente calculou o f de 2, porque a gente queria calcular o g de f de 2. Então, a gente calculou o f de 2 primeiro e aplica na função g o resultado do f de 2, que é 9. Agora vamos calcular o f bola g de 2. Então, esse é o f de g de 2. Então, a gente calcula primeiro o g de 2. Ó, g de 2 vai ser x ao quadrado menos 1, 2 ao quadrado menos 1. 2 ao quadrado, 4, menos 1, 3. A gente pega esse g de 2, que é 3, substitui no x, ó, aqui no x da função f. Agora a gente olha para a função f aqui, ó. Então vai ser o f, g de 2, f de 3. Troca o x da função f por 3. 4 vezes 3 mais 1. 12 mais 1. 13. Agora eu quero que vocês calculem também o g bola f em x e f bola g em x aqui. Composição de g com f e f com g. Então, g de f de x, a expressão que é a combinação das duas, vai ser, no lugar do x da g, a gente vai trocar o x da g pela função f de x toda. Então, a gente vai pegar esse 4x mais 1 e inserir aqui, ó, trocar o x por 4x mais 1. Então, vai ficar g de 4x mais 1. Então, eu vou trocar o x todinho da g por 4x mais 1, vai ficar, observa aqui a expressão, ó, 4x mais 1 ao quadrado, menos 1. Vamos desenvolver o quadrado da soma, vai ficar o quadrado do primeiro, 16x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 8x, mais o quadrado do segundo, 1, menos 1. Então, ficou 16x ao quadrado, mais 8x. Então, essa é a expressão g de f de x. Beleza? Bom, agora vamos determinar a função f bola g. F composta com g, ok? É a mesma coisa que f de g de x. O que nós temos que fazer mesmo? Lá na função f, que é dada por 4x mais 1, trocar o x da função f aqui, ó, dentro do parênteses e aqui também, ó, pela expressão toda de g de x, que é x ao quadrado menos 1. Então, é o mesmo que f de x ao quadrado menos 1. Aqui vai ficar, então, 4 vezes x ao quadrado menos 1 mais 1 da função f lá, da expressão da função f. Então, ficou, aplicando a distributiva, vai ficar 4x ao quadrado menos 4 mais 1. Ou seja, 4x ao quadrado menos 3. Observem que, se nós aplicarmos direto aqui, ó, na função g de f de x, trocar o x aqui por 2, ou seja, g de f de 2, que é o que foi pedido aqui no enunciado, g de f de 2, g bola f de 2, a gente já obtém o valor de 80 direto, ó. Então vai ficar, troca aqui o x por 2. Vamos fazer direto aqui, ó, x por 2. 2 ao quadrado, 4 vezes 16, 64. O x aqui por 2, 2 vezes 8, 16. 16 mais 64, 80. A função composta g de f de x leva o x direto, 2 em 80, entenderam? Sem ter que passar pelas duas contas aqui. Isso que é a composição de funções. É o valor numérico, nesse caso aqui é o valor numérico delas. E o que seria então f bola g de 2? Trocar o x da função f bola g aqui, ó, por 2. Então vai ficar 4
vezes 2 ao quadrado menos 3. 2 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, menos 3, 13. Deu o mesmo resultado, beleza? Bom, considere as funções f e g de r em r, tais que g de x é igual a 2x mais 1, e a g de f de x é igual a 2x ao quadrado mais 2x mais 1. Calcule f de 7. Essa é um pouco diferente. Por que essa é um pouco diferente? Porque nessa nós temos a função g, temos o resultado da função g de f de x, 2x ao quadrado mais 2x mais 1, e queremos calcular f de 7, mas a gente não tem a expressão da função f de x. Vamos chamar f de x, então, de y. E o que é g de f de x? É a mesma coisa que g de y, cujo resultado já está aqui, ó, 2x ao quadrado mais 2x mais 1. O que nós temos que fazer aqui? A gente já sabe que a gente precisa, para determinar a composição de duas funções, a função composta, trocar o x da g por f de x. Então aqui, ó, o x da g por f de x. Como eu preferi chamar o f de x de y, a gente vai determinar então o g de y. Quem é o g de y? Olhando a função g, é trocar o x por y, que é o f de x, certo? Então vai ficar assim, ó, g de y, a gente troca o x aqui por y, que é o f de x. Então vai ficar 2 vezes y mais 1 igual a 2x ao quadrado mais 2x mais 1. Vocês poderiam deixar f de x aqui também. Eu prefiro deixar y, tá bom? Aqui é mais 1, passa para cá menos 1, já pode cancelar aqui. Sobrou 2y, ó, igual a 2x ao quadrado mais 2x. Como todos os termos aqui são múltiplos de 2, podemos dividir toda essa equação por 2. Então vai ficar y igual a x ao quadrado mais x. Então essa é a função f, porque o y é o f de x. Então aqui a gente determinou a função f. Basta agora calcular o f de 7. Então f de 7 vai ser 7 ao quadrado mais 7. 7 ao quadrado, 49, mais 7, 56. Beleza? Para finalizar, vamos resolver essa questão aqui de um vestibular de São Paulo. Na figura, temos os esboços dos gráficos das funções f e g. Qual é a soma f de g de 1 mais g de f de menos 1? Então vamos ver aqui. Observando o gráfico, vamos ver aqui quem é o g de 1. Então a função g é essa daqui. São dois segmentos de reta aqui. E a função f é essa curva aqui. Beleza? Então a gente vai olhar primeiro aqui dentro, ó, do parênteses da função f, o g de 1. Então observando o gráfico aqui, onde está o ponto 1 da função g? Está aqui. G de 1 é o valor y da função g no ponto 1. Quem é o y da função g no ponto 1? É o próprio zero. Zero está aqui, né? Então, ó, g de 1 é a raiz, né? G de 1 é zero. Então, raiz é o ponto onde o gráfico corta o eixo x, ou seja, é quando o g é zero. Então, g de 1 é zero. Então, quem é o f de g de 1? F de g de 1 vai ser f de 0. A gente tem que ir resolvendo por partes, de dentro para fora. Então aqui, ó, no lugar do g de 1, na função f eu vou colocar o 0. E vou olhar no gráfico da função f agora, f de 0. Quem é o f de 0? F de 0 é esse ponto aqui. 0 e 0. É o y aqui desse ponto, que é 0 também. Então f de 0 é 0. Então nessa expressão aqui já temos o resultado 0 mais g de f de menos 1. Agora eu vou olhar para a função g. Dentro da função g aqui, do parênteses, a gente tem uma expressão. Qual a expressão que é? É o f de menos 1. Então vou olhar aqui dentro primeiro, né? F de menos 1. Quem é o f de menos 1? Lá no gráfico da função f, primeiro, eu vou olhar o ponto menos 1. Então, o menos 1 está aqui, por exemplo. Menos 1.
Qual é o y desse ponto? E não tem, né? E agora? Qual é o y desse ponto? Não tem. Mas essa questão é uma questão boa, por quê? Porque apesar de não ter o valor numérico dessa função aqui no ponto menos 1, a gente não tem um y aqui, da função f, certo? A gente sabe que por esse ponto se localizar abaixo do eixo x, esse valor é um valor menor do que zero, é um valor que é negativo. E a gente tem que aplicar um valor que a gente não sabe qual é, mas a gente sabe que é negativo, lá na função g. Agora a gente tem que olhar para a função g. Todos os valores da função g que estão à esquerda do zero são valores negativos. Portanto, g de f de menos 1 é o mesmo que g de um número aqui, y, que é negativo. Ou seja, é um g de um número negativo. Número negativo. Então a gente olha para a função g. Com certeza, todos os g's de números negativos que estão à esquerda do zero, então, vai ser igual a 2. Então, g de f de menos 1 é igual a 2. Então, ficou 0 mais 2. Portanto, o resultado final é 2. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima aula.